Comentário, Mateus 12, de 46 a 50. São Jerônimo. Do fato de o Evangelho dizer os irmãos do Senhor, Euvídio deduz o seu erro. Como disse, são chamados no Evangelho irmãos do Senhor, se não eram seus irmãos? Mas é necessário considerar que o nome de irmãos é tomado sob 4 sentidos nas Sagradas Escrituras. Há irmãos de natureza, de nação, de parentesco e de afeto. Por natureza, como Esaú e Jacó, Gênesis 25. Por nacionalidade, como os judeus se chamam de irmãos entre si, como no Deuteronômio 17:15. Não poderás fazer rei um homem de outra nação que não seja teu irmão. Além disso, são chamados de irmãos os que são de uma mesma família, como no Gênesis. Disse, pois, Abraão e Lote: peço-te que não haja contendas entre mim e ti, porque somos irmãos. Gênesis 13:8. Os homens também são chamados de irmãos por afeto, e de 2 maneiras, especial ou geral. Assim, chamam-se de irmãos de maneira especial todos os cristãos. Como disse o Salvador: vai a meus irmãos e dize-lhes, João 20:17. E de maneira geral todos os homens, porque reconhecem um só Pai e estão unidos entre si por um laço sanguíneo comum. E é isto o que se lê em Isaías: dizei aos que vos odeiam, sois nossos irmãos. Isaías 66:9. Agora pergunto eu, de que maneira são irmãos do Senhor os que assim são chamados no Evangelho? Por natureza? Mas a Escritura não o disse, e nem os chama filhos de Maria nem de José. Pela nacionalidade? Mas isto é um absurdo, porque seria chamar de irmãos uns quantos judeus, e não aos demais, sendo que todos os judeus ali presentes tinham direito à mesma denominação. Segundo o afeto humano ou espiritual? Mas se isso é verdade, quem melhor que os apóstolos, a quem o Senhor instruía intimamente, merecia ser chamado de irmão? Ou se é porque todos são irmãos, como o são todos os homens, foi uma coisa tola anunciá-lo como coisa própria dos que o esperavam fora, dizendo: eis que seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Resta, pois, que a palavra irmão deve ser tomada, não no sentido da natureza, nem no do privilégio da nacionalidade, nem no do afeto, mas no de parentesco. As palavras irmãos do Senhor levam alguns a supor, seguindo os delírios de alguns apócrifos e inventando a existência uma mulher chamada Esca, que José tivera outros filhos de uma esposa anterior. Mas nós compreendemos pela palavra irmão, não filhos de José, mas os primos do Salvador, os filhos da irmã de Maria, chamada no Evangelho de mãe de Tiago menor, de José e de Judas, os quais, em outro lugar do Evangelho, Marcos 6, Gálatas 1, são chamados de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que o nome de irmãos se estende aos primos. Parece-me que este que anuncia não fala casualmente e sem propósito, mas para preparar-lhe uma armadilha, sem dúvida, para ver se preferia a obra espiritual à carne e o sangue. Por isso o Senhor, sem negar sua mãe e seus irmãos, mas para responder ao traiçoeiro, recusou-se a sair. Portanto, ele não negou sua mãe, como pretendem Marcião e Maniqueu, para que se pensasse que nascera de um fantasma, mas preferiu os apóstolos aos parentes, assim como nós, na obtenção do amor, devemos preferir o espírito à carne, nem refuta a deferência de piedade para com a mãe, aquele cujo preceito é: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 50. Mas mostra que deves mais aos mistérios ou à vontade de seu pai que a da sua mãe, de onde segue
e, estendendo a mãe para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Digamo-lo de outra maneira. O Salvador fala às turbas, ou seja, ensina às nações os mistérios profundos. Sua mãe e seus parentes, isto é, a sinagoga e o povo dos judeus, estão na parte de fora. Depois de ter rogado, buscado e enviado um mensageiro, receberam a resposta: Tendes livre arbítrio. Se quereis, podeis entrar e crer.